Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. A questão do positivismo. Vamos voltar um pouquinho, né, para a gente ligar esse conteúdo, que os antigos gregos eles ligaram aos ocidentes as bases para se ter uma visão científica do mundo e também os fundamentos de algumas ciências, como a astronomia. Por séculos, a visão grega pagã da natureza, ela condicionou todo o trabalho científico no Ocidente. Então, a partir daí, essa visão ela inclui uma deificação, né, da natureza, a natureza como centro de tudo, uma subestimação da capacidade humana. É quando lá na filosofia se começa a pensar as questões do mundo a partir do antropológico, né, a partir do ser humano, não mais a partir da natureza em si. E uma superestimação da razão humana e uma depreciação do trabalho manual. Ou seja, o trabalho intelectual ele tinha muito mais valor, né? Que ainda a gente passa um pouco por isso na nossa sociedade, né? Aquele que estuda, ele tem mais conhecimento, ele é mais importante do que aquele que aprendeu na prática. Vamos ver. A partir de Copérnico, lá em 1473, né? O método experimental ele permite a comprovação ou não das hipóteses através da sua experimentação. E a autoridade de Aristóteles ela é questionada e relegada a crendices medievais, ou seja, nessa época medieval ainda está se fazendo essa passagem para a cientificização das coisas e a igreja, a religião, ela ainda é o ponto central de conhecimento e Aristóteles é o ponto de conhecimento a partir da filosofia. E a ciência, então, ela começa a se desenvolver de uma maneira mais profunda e a partir desses métodos que vão sendo criados para pesquisar e buscar resultados mais próximos da nossa realidade, se começa então a desmoronar essa ideia de que a religião pode explicar tudo ou que Aristóteles é a base para toda a ciência. Então, no século XIX, já demos um salto aqui, né? Duas grandes correntes filosóficas foram responsáveis pelo aprofundamento da dicotomia, da divisão entre a religião e a ciência. A primeira, então, é o positivismo, né? Com os 3 estágios no pensamento humano, a partir da ideia, né, dessa obra que Augusto Comte escreve, que é a sua teoria e que ele vai colocar em prática, que a gente viu na aula passada. Então ele traz três pontos interessantes, né, dentro dessa obra do positivismo, que são os estágios que as pessoas poderiam passar. No teológico, o homem explicaria o mundo em termos religiosos. Olha só, é em termos, tá? Não a partir necessariamente de uma religião, é em termos religiosos. É o místico. O metafísico, ele recorreria a explicações de ordem sobrenatural, né? O mítico muito mais presente aqui. E o positivo, né, que é o estágio final, em que as únicas explicações válidas seriam aquelas decorrentes da experiência e comprovação empírica, ou seja, a partir de algo testado na experiência propriamente dita. E uma segunda corrente, que é o darwinismo, que o pensamento darwinista ele foi um dos responsáveis pela secularização da ciência, ou seja, pela ciência ela se espalhar, e o questionamento da Bíblia como fonte para verdades científicas. Aí volta lá no teológico. Então o positivismo que nasce lá no século XIX, ele era uma filosofia que buscava traçar uma linha demarcatória entre ciência e metafísica, incluindo a religião. Vejam que de todo ainda não consegue se fazer uma passagem de um lado a outro simplesmente, né? Há uma intermediação. A religião ela ainda continua ali permeando a ciência, né? Ajudando, trazendo bases até depois, mais adiante, a ciência ela se tornar completamente independente. Então ali está a figura do Augusto Comte como o fundador da filosofia positivista
E a separação entre ciência e religião traz Ernst Mach como um dos responsáveis por essa visão, por essa ideia, né? Com a sua obra A Ciência da Mecânica. Mach foi um físico e filósofo austríaco, defendia o positivismo, afirmando que nenhuma proposição científica podia ser aceita se não pudesse ter uma comprovação científica, ou seja, você não poderia criar uma teoria se essa teoria ela não poderia ser comprovada a partir dos métodos de pesquisa. Ela seria inválida, seria em vão. Mas é interessante observar que todos aqueles cujo patriarcado da ciência, ou que foram tidos como os pais da ciência moderna, é reconhecido, se afirmaram cristãos convictos. Interessante, né? Eles partiram de uma ideia religiosa para chegar a isso. Então, Copérnico, Galileu, Descartes foram católicos. Kepler, Newton e Robert Boyle foram protestantes. Interessante como a ciência ela também surge, né? E como se surge depois da ciência outras técnicas, outras ideias, outras formas, né? Outros métodos de se perceber e de se classificar. E aí nós temos a teoria do heliocentrismo, porque Copérnico ele era católico, mas num dado momento ele acaba indo contra as ideias da Igreja Católica, que era o giro, né? Onde a Terra não era mais o centro do universo, né? Ele descobre que é o Sol, e Galileu vai propagar tudo isso, né? Então, a teoria. E Roberto Boyle, que é considerado um dos fundadores da química, era protestante. E a gente sabe que o protestantismo ele nasce da Igreja Católica, né? É uma cisão, é um rompimento de poder por um grupo que não concorda com algumas coisas da Igreja Católica. Então, após a Revolução Industrial no século XVIII, ciência e técnica elas se tornam aliadas e provocam mudanças jamais suspeitadas, né? Basta lembrar que antes da máquina a vapor era usada apenas a energia natural, força humana, das águas, dos ventos e dos animais. Por mais que tenha havido avanços nas técnicas adotadas pelos diversos povos ao longo dos tempos, nunca um novo modo de produzir energia foi tão crucial como o obtido pelo vapor. Eu chamo a atenção aqui de vocês para uma reflexão imagética de cada um. Será que no futuro nós vamos estudar a energia limpa ou a energia solar, né? Sobre essa mesma ótica que nós estamos estudando hoje, a energia a vapor, sobre a força humana ou a energia natural? Será que nós vamos conseguir chegar neste nível? Fundamentando-se em estudos que pretendiam delimitar a localização das faculdades mentais no cérebro, isso tudo sobre o positivismo, né? O que era o positivismo, enfim. Comte concluiu que apenas uma elite seria capaz de desenvolver a parte frontal do órgão, que é a sede da inteligência e dos sentimentos moral. Ao passo que a maioria das pessoas seria dominada pela afetividade, causadora da instabilidade social. Caberia àquela elite assumir o poder para garantir o progresso dentro da ordem. Então, de todo, a gente começa a perceber que o positivismo ele é uma teoria que acaba virando uma prática, de todo ainda para conquistar e manter um poder. A construção teórica de Comte, ela culminou com a concepção da religião positivista. Então ele vai traçando, vai escrevendo, vai remontando, vai trabalhando toda a sua teoria, que no final ela se acaba numa religião. Apesar de seu pensamento definir o estado teológico como o mais arcaico e infantil da humanidade. Lembra lá do ponto que ele coloca, né? No entanto, desde seus primeiros escritos, já aparecia essa noção de espiritualidade que não se confundia com a religião tradicional. Ele cria uma religião através do positivismo,
mas ele quer ter essa ruptura, né? Ele não quer ter essa religião positivista colada na ideia das religiões tradicionais. No entanto, diante da ruína do poder espiritual de seu tempo, Comte via a necessidade de refundá-lo em princípios não teológicos, por meio da criação de uma igreja positivista, principalmente para convencer o proletariado a abandonar o projeto revolucionário. Então, claramente, né, uma ideia de poder, né, de manter a coesão social, né, que o fato social, a revolução, ela deixasse de existir para que se mantivesse as pessoas coesas, né, unidas, juntas em torno de um mesmo ideal. Então, se a gente vai lembrar o nascimento da burguesia, né, com a Revolução Burguesa, são as pessoas que estão embaixo, né, e que fazem essa revolução, proletariado, os trabalhadores, né, artesãos, camponeses, né, eles fazem essa revolução. E então Comte vem com essa nova ideia, por quê? Porque de fato se está no poder, e quando a gente está no poder, o que a gente quer fazer? Normalmente se quer manter este poder. Então, como que eu faço? Se a gente for fazer algum link assim bem simples, né? Às vezes eu não quero ser líder da turma. Manuela não é nenhuma referência a você. Mas de repente eu acabo sendo votado, ganho, fico de líder e eu acabo gostando, né? Entre aspas, acabo gostando dessa ideia de ser líder. E depois, no ano seguinte, na eleição, eu me candidato por minha conta. No ano passado eu não queria, nesse ano eu já quero. E se eu não ganho, já dá uma guerra. Eu faço campanha para vencer. Então, é esse status do poder, né? Esse status de querer estar no topo, de querer ser o líder, de querer ser seguido. E aí a gente quer, claro, né, manter as coisas da forma como está. A gente não quer trocar isso, não quer modificar. Então, a religião do positivismo, ela seria a religião da humanidade, segundo Comte, capaz de estabelecer o enquadramento da sociedade, abrigar os indivíduos, protegendo-os das convulsões históricas. Convulsões, né, são as revoluções. E promover, portanto, o milagre da harmonia social. Será que seria possível? O positivismo ele exerceu grande influência no pensamento latino-americano e em todo o mundo, claro. E em 1876 foi criada a Sociedade Positivista do Brasil. E em 1881, então, Miguel Lemos e Teixeira Mendes fundaram a Igreja e Apostolado Positivista do Brasil, cujo templo se situa na cidade do Rio de Janeiro. Eles também foram os idealizadores do dístico Ordem e Progresso da bandeira brasileira. Então, se na nossa bandeira está escrito Ordem e Progresso, não foi por uma ideia de Dom Pedro, ou uma ideia, né, das pessoas que estavam ali fazendo a independência do país. Há todo uma ideia, uma ideologia por trás disso. E vejam, foi criado, né, chegou-se a criar uma igreja do positivismo no Brasil, justamente com essa ideia de manter a sociedade coesa. Qual é a função da religião na sociedade? É para pensar. Os adeptos do positivismo eram geralmente jovens da pequena burguesia comercial de cidades em crescimento, cujo anseio pela industrialização se contrapunha aos interesses dos proprietários de terra. Olha, né? Aqui nós temos um jogo de poder. Muitos positivistas eram militares, médicos e engenheiros, o que denotava a valorização do conhecimento científico, em oposição à educação predominantemente humanista então vigente. É interessante que as pessoas elas estavam estudando, elas tinham conhecimento científico, mas ainda acreditavam e aceitavam numa ideia de religião para se manter a situação em harmonia. A orientação positivista marcou a epistemologia, né? O conhecimento das ciências humanas no início do século XX.
influenciando a sociologia de Emile Durkheim, que pretendeu transformá-la em ciência objetiva. Na mesma linha metodológica, a psicologia teve início na Alemanha, com médicos voltados para o exame de questões relativas à percepção, com experiências controladas em laboratórios, deixando de lado questões que não pudessem ser observadas. A literatura naturalista do século XIX exemplifica bem a tendência determinista, com descrições de personagens agindo como simples joguetes do meio, da etnia, do momento. Nos romances, o mulato e o cortiço, ambos de Aloysio Azevedo, o negro e o pobre seriam condicionados pelas circunstâncias das quais não conseguiriam escapar. Então vejam toda a influência positivista no Brasil, de como isso se molda e se insere dentro da sociedade que se estava começando a reorganizar no Brasil, no pós-império. Então, no Brasil, ele exerceu uma influência bastante forte no movimento republicano. Na proclamação da República, muitos dos ideais positivistas foram transplantados para a Constituição Republicana de 1891, tal como a defesa de um Estado laico, na qual anunciava o fim da associação entre a Igreja e o Estado, que ocorria durante o período monárquico. Interessante como que a ideia positivista, com Comte, ela pretende fazer uma religião social e, ao mesmo tempo, ela quer e prega um Estado laico, sem uma religião oficial. Olha aqui como que a gente pode contrapor essas duas ideias. A República também ela adotou concepções positivistas para estabelecer os símbolos da pátria. Quais são os símbolos do Brasil, Então, a antiga bandeira imperial do Brasil ela foi reformulada, mantendo-se o fundo verde e o losango amarelo, substituindo os emblemas imperiais pela faixa branca com o lema Ordem e Progresso. O novo lema da bandeira fazia referência direta à máxima de Augusto Comte: o progresso é o desenvolvimento da ordem. Ordem e progresso. A manutenção de parte da bandeira imperial, somada à máxima positivista, ordem e progresso, representavam as novas aspirações da sociedade brasileira, que valorizava tanto a conservação das tradições quanto o progresso nacional. E a bandeira passa a ser a ponte entre o passado e o futuro, que traz os símbolos da bandeira imperial, do que a gente tinha no Império, pensando numa remodelagem, não estava ali acontecendo de uma maneira direta. Então, para a gente compreender e entender como que o positivismo influencia, mas ao mesmo tempo como que existem situações que são que se contrapõem aos próprios ideais positivistas, como essa ideia do Estado laico e a religião positivista, como a ideia de como podemos fazer valer um progresso se nós ainda estamos sentados nas tradições, no conservadorismo. É um pouco contraditório tais ideias. Então aqui tem a representação, passado e o futuro. A bandeira imperial está aqui deste lado, tem os elementos patrióticos que permanecem no presente, e aqui a bandeira já da República, O lema Ordem e Progresso representa as novas aspirações da sociedade brasileira e um olhar otimista do futuro, que simboliza o progresso da nação brasileira. Então, aqui está o losango em amarelo, o verde no fundo, o azul que está aqui, ainda está aqui, representado. Então, a gente acabou trazendo muitos detalhes desse período. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!